bondade sem limites, ó Senhor. Ó Senhor, é piedade e retidão, que reconduzam no caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os homens e os anjos o serviam.
Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo chegou. Completaram-se os dias e é preciso que todos nós, irmãos e irmãs, ouçamos a palavra, nos deixemos orientar por ela, mudando os nossos esquemas mentais e, seguindo essa palavra, nós poderemos, de fato, fazermos parte daqueles que, embora pecadores, embora frágeis, embora contingentes, merecerão um resgate especial, uma salvação especial, como foi o caso de Noé. Apesar dos nossos pecados, Deus estabelecerá conosco uma aliança nova e eterna. A aliança que Deus estabelecerá conosco difere daquela aliança que Deus estabeleceu com Noé e mais aquelas 7 pessoas que, segundo o texto que juntos acabamos de ouvir, Deus libertou, Deus salvou da água, do dilúvio, 7 pessoas, 8 pessoas, através da arca. Aquela arca que tinha sido feita a mando do próprio Deus. Deus olhou para a fidelidade de Noé, para a justiça de Noé, para a retidão de vida de Noé, e então disse: Noé, dentro de 40 dias eu destruirei a criação, porque a barbaridade, os crimes que o povo comete, o mundo inteiro tem cometido, brada nos meus ouvidos, e então eu não posso tolerar os crimes, os pecados, a blasfêmia, a infâmia. Não posso tolerar a quantidade de pecados que o povo tem cometido. E então eu farei chover durante 40 dias e 40 noites, chuva, e todo mundo será destruído. E não somente todo mundo será destruído, como também toda a criação. Engraçado ver que por causa do pecado do homem, toda a natureza fica maldita. Os animais todos começam a pagar. E a partir dali, meus irmãos e minhas irmãs, a destruição da primeira criação foi exatamente consequência do mau uso da razão do homem. Como também em nossa vida, nos nossos dias, nós clamamos pela falta de água, pelo esgotamento da água da natureza, nós clamamos pelo aquecimento global, chuva de um lado e seca do outro lado, por causa da dureza do coração dos homens. Nós clamamos pela fome de um lado e tantos desastres naturais estão acontecendo no mundo inteiro, tantas famílias dispersas, tantos governos desfeitos, tanta corrupção, tanta preguiça, tanto vandalismo. Tudo isso porque o coração do homem está empedernido, porque os homens não querem olhar para o céu e bendizerem a Deus e entender que Deus é tão Deus nosso quanto Deus dos nossos irmãos e irmãs. Deus é tão Deus nosso, é tão nosso Pai quanto o Pai de A, B, C e D. O clamor, claro, subiu até ao alto porque os homens não conseguem respeitar os limites, não sabem ocupar os seus lugares, as suas posturas, as suas posições e os seus postos de trabalho. Porque os homens não querem saber da responsabilidade social, porque os homens só querem saber de si, vivem o egoísmo, não conseguem partilhar, não conseguem se lançar na direção do serviço, como nos sugere a campanha da fraternidade deste ano. Jesus categoricamente afirma que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A sociedade de hoje é uma sociedade que vive o capitalismo selvagem, onde quem não produz fica de fora, onde quem não pode fica de fora, onde quem
não tem forças fica de fora, onde os aleijados ficam de fora, onde os doentes ficam de fora, onde os pobres ficam de fora, onde as pessoas que precisam da ajuda não recebem ajuda, onde quem não tem, continua não tendo, até o fogo que julga ter lhe é tirado, que lhe é tirado, que é a dignidade, que é o respeito, que é a consciência de ser gente. A natureza clama pela ajuda, pelo socorro, porque os homens estão danificando a natureza, porque os homens estão danificando o meio ambiente. E com a danificação do meio ambiente, também está comprometida a vida de todas as espécies da natureza. Mas nós não nos esqueçamos de que Deus, o nosso Deus, é um Deus fiel. É um Deus que salva aqueles e aquelas que clamam pela ajuda, pelo socorro. E então Deus aparece e faz a aliança com Noé. Noé sai do barco, sai da arca, com mais um casal de cada tipo de animais que Deus tinha determinado. E então faz com eles uma conversa especial. Noé, a partir de hoje, eu me comprometo jamais destruir a natureza pela água. E aparece um sinal que para nós homens, para nós mulheres, é um sinal que antigamente metia medo. É um sinal que diante do qual ninguém se podia aproximar. O arco-íris. O arco-íris significava lá nos antigos a presença de Deus. Inclusive ontem na missa que eu presidi na comunidade da Madre, eu perguntava às pessoas se admiravam o arco-íris, se o arco-íris era a presença de Deus. Na nossa cultura tradicional lá em Angola, em África, o arco-íris era um sinal de presença de Deus. E uma das senhoras, e não sou senhora, mas algumas pessoas estavam lá, diziam que aqui no Brasil também era assim. Inclusive, para as crianças que não sabem, antigamente, entre os mais velhos, aqui no Brasil e também para o nosso lado, ninguém podia passar por debaixo do arco-íris. Se fosse mulher, viraria homem. E se fosse homem, viraria mulher. Tato, você se aventuraria? Passar por baixo para virar mulher? E você ainda se aventuraria? Passar por baixo do arco-íris para virar homem? De jeito nenhum. E para nós, na altura crianças, isso era um fenômeno. E na verdade, diante de Deus não se podia aproximar. No Antigo Testamento, ninguém podia ver a Deus face a face. Quem visse a Deus face a face, estava decretada para essa pessoa a sua própria morte. Estava decretado para este homem a sua própria morte. E tal é assim que o próprio arco-íris sai de um lado e vai para o outro. De um lado estava exatamente a presença divina e do outro lado estava a presença humana. E que ninguém poderia quebrar a aliança que se estabelecia no Antigo Testamento. Só que essa aliança hoje ganha uma dimensão extraordinária. Aquele Deus que estava distante dos homens, aquele Deus que ninguém podia ouvir a sua voz ou conferir o livro do Gênesis e também o Êxodo, quando Moisés fala com Deus face a face, o povo treme. E o povo clama a Moisés, não, porque nós estamos fazendo um pedido. Peça a Deus que Ele não nos fale mais. Fale para nós, você. Você é um dos nossos, nós conseguimos entender a sua fala, mas esse Deus é um Deus terrível. É um Deus vingativo, nós vamos morrer. Mas Deus não é injusto. Deus não se vinga. Deus não castiga o homem por castigar. Aliás, não é Deus que manda o castigo, mas é o homem que, porque não quer obedecer, pela sua infidelidade, pela sua barbaridade, cria situações que o escravizam, cria situações que marginalizam, cria situações que acabam com a sua própria raça, com a sua própria cor, com a sua própria nação, com o seu próprio país, com a sua própria sociedade. Então hoje, a aliança que Deus estabelece conosco é uma aliança diferente. O nosso Deus agora, Ele veio ao nosso encontro.
Ele estabeleceu a sua tenda no nosso meio. Ele fala com a gente. Ele olha nos nossos olhos. Ele se deixa tocar. Ele se deixa apalpar. Ouçamos o que Jesus disse: olhai, vindo, sou eu. O Espírito não tem corpo, como vós vedes. O Espírito não pode comer, como vós vedes que estou comendo. Também não seja incrédulo. Olha as minhas mãos. Meta a sua mão do meu lado. Sou eu. Portanto, eu não sou um Deus longe de vós. Eu sou um Deus presente no nosso meio. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E então aquele que estava longe se tornou presente no nosso meio e caminha conosco, vai conosco nos arredores, nos atalhos da nossa própria vida, nas situações desastrosas, nas situações tortuosas, nos caminhos e becos escuros, nunca antes desvendados. Deus vai até aqueles que estavam lá no fundo, aqueles que tinham sido dizimados pela sua infidelidade, pelo dilúvio. Jesus vai até ali e os ergue, os levanta do chão. Ele convida a todos a entrarem na grande caravana, no grande barco, no grande navio. Ele nos chama a entrarmos na grande arca, esta arca que não é feita por mãos humanas. O santuário no qual nós nos aproximamos é um santuário que não foi criado, não foi feito por mãos humanas, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Esse homem morreu por causa dos nossos pecados, mas Deus o ressuscitou. Deus o coroou com uma coroa imperecível. Deus o tornou Senhor dos senhores. Todos aqueles que dele se aproximam, esses serão salvos. Deus submeteu toda a criação debaixo dos seus pés. Afinal, Jesus Cristo é o novo Adão. Se no primeiro Adão Deus disse: crescei-vos, multiplicai-vos, sujetei a terra e a dominai. Portanto, Adão e Eva eram como que os que submetiam toda a natureza, toda a criação. E por causa do pecado de Adão e Eva, toda a criação também se tornou mísera. Toda a criação se tornou condenada pelo pecado e sujeita a desaparecer. E a prova concreta é que hoje, na primeira leitura, nós presenciamos o dilúvio. E o fio que nos conduz à salvação surge exatamente a partir da fidelidade de Noé. E que essa fidelidade de Noé nos leva até Cristo, que não vai somente salvar um casal de animais, um tipo de casal, um casal de cada tipo de animais, não vai salvar somente 8 pessoas, mas ele vai salvar toda a criação. Eis que eu faço nova todas as coisas. O primeiro mundo passou, agora faça surgir um novo mundo, faça surgir uma nova criação. Agora eu tenho a chave do reino dos céus. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Agora em mim, todo tipo de animal, todos os tipos de animais estão resgatados, estão salvos. Todos os homens estão salvos. Mas para que nós nos salvemos, nós precisamos abrir os nossos corações e aproveitar o tempo que chegou. Quando é que esse tempo chega? Onde está? O tempo é agora. A hora é agora. O dia é hoje. Cantamos na liturgia quaresmal: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai nós voltemos, juntos a Deus. Porque na verdade não existirá outro tempo senão este. E Jesus nos disse muitíssimo bem no finalzinho do texto: Ele vai ao deserto. Ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe as nossas debilidades, mas para nos ensinar a vencer a tentação, Jesus vai ao deserto e ali Ele passa durante 40 dias e 40 noites para vencer. Os 40 dias e os 40 noites representam exatamente aquele tempo que choveu tanto e que Deus dizimou toda a criação. Os 40 dias e 40 noites representam exatamente aquela caminhada dos 400 anos que o povo caminhou durante o
o povo caminhou no deserto em direção à terra prometida. Os 40 dias e 40 noites significam o tempo suficiente para nós jejuarmos, para nós nos penitenciarmos, para nós rezarmos. Por que Jesus venceu as 3 tentações? O poder, a posse e o prazer. Porque Jesus rezava. Porque Jesus estava em íntima sintonia com Deus. E então, meus irmãos e minhas irmãs, eu sempre digo, todo casal, toda família que não reza junto, toda família que não intercede uns pelos outros, esta família não está segura. Esta família é uma família manca. É uma família que a qualquer altura pode cair. Uma família que não aceita os seus erros. Uma pessoa na família que não reconhece os seus erros. Não pede perdão, penitência, portanto, este homem não é um homem com quem se pode contar, é um soberbo. E os soberbos não entrarão no reino dos céus. As pessoas que não reconhecem os seus falhas, as suas falhas, essas pessoas dificilmente elas conseguem criar um clima de paz, um clima de reconciliação, porque são prepotentes, são orgulhosos, são soberbos, e ninguém convive com soberbos. Este é o tempo em que você e eu precisamos descer um pouquinho, irmos ao encontro da fraqueza dos outros. Ninguém sabe tudo e ninguém nunca errou. O tempo de nós reconhecermos as nossas falhas é agora. O tempo de nós reconhecermos os nossos erros é agora. O tempo de eu dizer, marido, desculpe, eu falhei, é agora. O tempo de dizer à esposa, desculpe, eu falhei, é agora. O tempo de assumir os nossos erros, as nossas falhas contra a comunidade é agora. O tempo em que o padre tem que vir aqui e dizer, olha, desculpe a comunidade, eu falei, é agora. O tempo de você, comunidade, você pastoral, sair do seu lugar e ir ao encontro da outra pastoral e dizer, pastoral tal, desculpe, eu errei, falei mal, é agora. Este é o tempo da penitência. É o tempo de procurarmos a reconciliação com Deus, com os nossos irmãos, a reconciliação com a gente mesmo. Muitos de nós sofremos porque nós não conseguimos nos perdoar os pecados, os erros que nós cometemos. Nos colocamos no lugar de Deus. O que eu fiz não merece perdão. Mas quem é você para dizer que o que você fez não merece perdão? Será que você é mais do que Deus? Não! Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é ternura. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a púrpura, eles ficarão brancos como a neve. Aproxime-se, assuma o seu erro e confie-se na misericórdia de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados. O justo morreu pelos injustos, para nos reconciliar a todos, para nos reconduzir àquele lugar de onde nunca nós devíamos ter saído. E depois, esse tempo, meus irmãos e minhas irmãs, é o tempo do jejum. Falávamos variedíssimas vezes, já na quarta-feira de cinza, também na sexta-feira falamos, que tipo de jejum é que nós vamos ter que praticar. A primeira coisa que nós temos que fazer é o jejum da língua. Muitíssimos de nós gostamos de falar e não falamos bem, falamos sempre mal dos outros. A praça está cheia de calúnias e fofocas provocadas por minha causa. Quando eu abro a boca é somente para sujar os outros. Quando eu abro a boca é só para tirar os estéricos e jogá-los no rosto, na casa, na família, no casal. É assim, a nossa vida é assim. Verdade ou mentira? Estão mentindo? Estão mentindo? Quantos de nós falamos mal do barco pelas costas? Quantos de nós falamos mal do marido pelas costas? Quantos de nós falamos mal da esposa pelas costas? Quantos de nós falamos mal do nosso filho pelas costas? Quantos de nós falamos mal dos nossos pais pelas costas? Quantos de nós falamos mal do nosso professor pelas costas? Quantos de nós não nos respeitamos uns aos outros? Quantos de nós semeamos somente a divisão, a discórdia? Quantos de nós, em vez de construirmos, nós estamos destruindo? O padre coloca 2 tijolos ou 3 tijolos, você descoloca 5 tijolos. Quer dizer, quebra 5 tijolos.
tijolos. Verdade ou mentira? O coordenador do movimento coloca 2 tijolos, você retira 3 tijolos ou 4 tijolos. Não é assim? Estamos aqui. Esse discurso não é para pessoas que estão lá fora, é para nós mesmos que estamos aqui dentro da igreja. Ah, é da igreja, vamos estragar. É da igreja, não é de ninguém. A responsabilidade social é do governo, não é de ninguém. É do Estado, não é de ninguém. Encontramos crianças, encontramos papás e mamães, adultos e adultas a estragarem aquilo que é o patrimônio comum, o patrimônio de todos. Esse é o jejum que nós devemos fazer. Sabermos velar pelas coisas públicas. Sabermos velar por aquilo que é nosso. Meus irmãos, ninguém vai fazer de Cabeçuda um bairro de qualidade se não for vocês. Se não formos nós, ninguém vai lutar pela saúde aqui na nossa comunidade de Cabeçuda, não são vocês, não somos nós. A cidade não é feita, não é construída pelo prefeito. Sai o prefeito, entra outro prefeito. Mas se nós, como munícipes, nós como cidadãos, ou cidadãs, nós que moramos aqui, se nós não velarmos por aquilo que é nosso, ninguém vai construir para nós. Se você não limpar a sua casa, ninguém vai limpar a sua casa para você. Se você não limpar a sua igreja, o pátio da igreja está todo sujo. Se nós não limparmos o nosso pátio, ninguém vai limpar por nós. Ou alguém vai limpar por nós? Alguém vai limpar? Ninguém vai limpar. Somos nós que temos que fazer isso. Se nós não trabalharmos, vamos engajarmos para aquilo que é nosso, ninguém vai fazer o que é nosso. E disse Jesus: se você não cuida do povo que é seu, quem te confiará as coisas maiores? Se você não tem responsabilidade, não cuida do seu relógio, não cuida da roupa que a mãe deu para você, comprou para você. Se não cuida do sapato que a mãe comprou para você, quem vai te confiar aquilo que é dos outros? Se você não obedece ao pai e à mãe, quem vai te respeitar? A quem você vai respeitar? Podíamos dar tantos outros exemplos para não nos alongarmos. Esse é o verdadeiro jejum. Desfazer o seu coração duro com a pedra e levá-lo até Jesus, para que ele o transforme em um coração de carne, um coração que saiba, de fato, reconhecer a dor do outro, sofrer com o outro, chorar com o outro, um coração que lhe abra a dimensão do serviço, a campanha da fraternidade. Lancemos-nos à missão, lancemos-nos à obra, lancemos-nos, somos discípulos e missionários de Jesus Cristo com uma missão específica. Cada um de nós sabe a sua missão. Respeite o lugar onde você está e cumpra com garras as responsabilidades que o Senhor lhe confiou. Quer como pai, quer como mãe, quer como filha, quer como padre, quer coordenador do movimento de irmãos, quer como casal, quer como seja lá o que for. É preciso que nós entendamos que eu estou fazendo um serviço. Eu estou exercendo um ministério. Ai de mim se eu não exercer esse ministério. Sozinho eu não vou conseguir. Eu conto sempre com Deus. E então aí está a necessidade da oração. Por isso é que Jesus foi no deserto para rezar, para que pudessem enfrentar a grande empreitada que ele havia de empreender, a grande missão que ele havia de levar ao fim, até ao fim, que é morrer para a salvação de todos nós, homens e mulheres, e em nós salvar toda a humanidade, toda a criação, animais, plantas, flores, tudo. Em Cristo todos nós fomos restabelecidos, restaurados. Então esta é a grande aliança que Deus estabelece conosco no seu próprio Filho, a salvação dos homens. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, os nossos olhos já não estão mais vedados. Nós já não podemos ter medo do arco-íris, porque aquele arco-íris passou. Agora está o verdadeiro, aquele que é maior do que João Batista, aquele que é maior do que Jonas, aquele que é maior do que Noé, aquele que é maior do que Moisés, aquele que é maior do que Abraão, porque ele foi gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas
foram feitas. E Ele está nos dizendo hoje, aqui e agora, convertei-vos e acreditai no Evangelho. E que Evangelho? Trazido por Ele. E qual é o Evangelho que Ele trouxe? É o Evangelho do serviço, é o Evangelho do ministério. Portanto, caríssimos irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos renovar os nossos compromissos batismais. Entremos agora na arca, não a arca de Noé, mas a arca de Jesus Cristo. E digamos, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido Deus por Deus Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, passou a ser sobre todos os lados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos nossos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dominará e dominará os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição dos caídos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus é amigo, não adversário da humanidade. Propõe aliança e a cumpre mesmo diante da nossa infidelidade. Dirjamos ao seu Filho nossas preces confiantes, dizendo: renovai, Senhor, o vosso povo. Doador do Espírito, renovai continuamente a fidelidade da Igreja ao vosso projeto, vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Cristo, renovador da aliança, conduze os ministros da Igreja no caminho do vosso amor, vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Cristo, portador do reino, fazei-nos colaboradores no cumprimento da vontade de Deus, vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Cristo, vencedor das tentações, tornai-nos fortes para vencer as propostas e mentalidades enganadoras, vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Cristo, missionário do Pai, iluminai os catecúmenos que se preparam para o batismo, vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Rezemos em dois coros a oração da campanha da fraternidade. Eu faço o número 1, deste lado aqui o número 1, e deste lado aqui o número 2 com a Isabel. Ó Pai, alegria e esperança do vosso povo. Vós conduzis a Igreja, servidora da vida, nos caminhos da história. A exemplo de Jesus Cristo, e ouvindo sua palavra que chama à conversão, seja a vossa Igreja testemunha viva da fraternidade e de liberdade, a justiça e da paz. Todos juntos, enviai o vosso Espírito da verdade, para que a sociedade se abra à aurora de um mundo justo e solidário, sinal do reino que há de vir. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação, damos graças sempre no todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e com todos os santos, nós nos aclamamos, cantando a vossa voz. Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vidas e santidade a todas as coisas, e não cessando reunir o vosso povo, para que nos ofereça de toda parte, nascerá o pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso, nós suplicamos santificar pelo Espírito Santo as oferendas que nos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão pelo sábado, da sua gloriosa ressurreição e sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Orai com bondade a oferenda da vossa igreja, conhecer o sacrifício que nos reconciliar convosco, e conceder que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos membros do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
que façam para nós uma oferta perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Paulo e São Pedro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Pai neste sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o plebe e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E as preces da vossa família que está aqui reunida na vossa presença, de modo especial a Adriane Farias, Andreia Quirino Pinto Cardoso, Margarete Cardoso, Ruth de Souza, Maria Andrade, Fátima, Marli, e por todos os doentes da nossa comunidade. Em ação de graças a Nossa Senhora Aparecida, pelos aniversariantes de nascimento, Rui Lisboa e Pedro de Souza, Maria Lúcia da Silva, Silvei Fernandes Sebastião, Simon Leal Pacheco, Ana Maria Pereira Hendler, Sílvia Quintão e Firmino. O aniversário de casamento de Janine e Elza, João e Maria da Glória, Otávio e Eliette, José, Alei e Elizabeth, e também pelo aniversário de Lucas. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Acolhei com bondade o vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Alcides Paula, missa do sétimo dia, Paula, missa do sétimo dia, Eduardo Fraga de Souza, Arnaldo Moreira de Souza, Jovita de Bem Fraga, Paulo de Bem, Firino Francisco Ribeiro, Laura de Souza Ribeiro, Sérgio de Souza Ribeiro, Elvira Maria de Souza e Firmino Moreira de Souza. E todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. A todos saciai com vossa glória. Também dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como Jesus nos ensinou, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, dentro da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dá-nos, Senhor, segundo o nosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Eis o Cordeiro de Deus, que és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno nem deles me entrar, mas dizer uma palavra e serei salvo.
que nos alimentaste com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da vossa boca. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo uma ótima noite. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Fiel pelicano, milagre supremo de amor.